Como vai, pessoal? Tudo bom? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a doença de Hashimoto. E nesse terceiro vídeo, nós estamos aqui para tentar esclarecer de que forma nós podemos manusear os três pilares da doença inflamatória. Você chega no consultório, está com os seus anticorpos elevados e o médico tem que tratar disso. A primeira coisa que ele tem que fazer é ver se sua tireoide está comprometida ou não. Se seu TSH está aumentado, seus níveis de T3 e T4 estão reduzidos. Estando comprometida, TSH aumentado e ou níveis de T3 livre e T4 livres comprometidos, o doutor entra com os hormônios, porque isso aí vai poder melhorar bastante. Você vai poder ter uma resposta sintomatologicamente muito grande. Mas você sabe qual é o problema que acontece? Caso seja feita apenas a reposição hormonal, até o manuseio da doença é mais difícil. Porque como é uma doença inflamatória, momentos essa inflamação eclode por conta dos gatilhos que eu mencionei, e momentos essa inflamação diminui por conta de um arrefecimento da sintomatologia por diminuição do processo inflamatório pelas mais variadas condições, como você comer menos alimentos agressivos ou você estar menos estressado. Esse aqui é o problema. Como a inflamação é um processo que aumenta e diminui, uma dose fixa do hormônio tireoidiano pode não ser suficiente para controlar bem. Porque quando você estiver mais inflamado e você der uma dose do hormônio, aquela dose de hormônio tireoidiano pode não ser suficiente e você tem mais sintomatologia, apesar de estar com a dose certa de remédio. Ao contrário, quando você estiver menos inflamado, aquele hormônio pode estar com a dose um pouquinho supra-necessária e você sentir sintomas de hipertireoidismo. Ou seja, o manuseio é uma sintonia fina que o médico tem que fazer, mas que ele não pode te ver a cada semana para mudar esse hormônio e você não tem capacidade de dosar toda vez. Uma coisa interessante que pode ajudar muito a nós, para sabermos se nossa tireoide está funcionando direitinho, é a avaliação matinal da temperatura. Uma proposta feita no meio do século passado pelo Dr. Brod, e ele é um cientista altamente estudioso sobre a tireoide, tem vários livros sobre a tireoide, e ele verificou que a tireoide, como é responsável pela temperatura corpórea, quando você acorda de manhã, sua temperatura basal, assim que você levanta da cama, ou assim que você acorda, deverá estar em torno de 36,6. Essa é uma forma prática de nós medirmos por 5 minutos, assim que nós acordamos, a temperatura, para vermos se nossa tireoide está funcionando bem. Isso nos dá uma base. É suficiente? Não. Claro, o TSH é muito mais sensível, mas o TSH é um exame de sangue que você tem que fazer uma vez a cada mês, uma vez a cada 3 meses. Ele não vai te dar a avaliação diária. A temperatura basal pode te ajudar nisso e você dizer, doutor, apesar de eu estar tomando TSH, eu não estou bem e eu medi minha temperatura, está dando 35,8, 35,6. Evidentemente que isso vai alertar ao médico que talvez o hormônio tireoidiano precise ser modificado. Mas para além disso, como eu estou dizendo, o tratamento da tireoidite de Hashimoto só com hormônios tireoidianos, sem reparar as causas, evidentemente que não vai ser um tratamento eficaz e você pode ficar muito tempo com problema, com sintomas, com sinais indesejáveis. Então, vamos tentar resolver as causas pegando os pilares. O primeiro, como eu havia falado anteriormente, era o pilar genético. Nós não temos como mudar nossa genética, mas temos como epigeneticamente fazer modificações do nosso estilo de vida que desliguem os genes que favoreçam a doença autoimune. E como desligaríamos isso? Com hábitos de vida saudável, que eu venho batendo aqui por muitos e muitos artigos e vídeos. Nós temos que dormir 8 horas por dia, das 9, 10, 11 até as 5, 6, seguidamente. Nós temos que beber acima de 3 litros de água por dia. Nós temos que ter contato com a natureza, caminhar descalços, andar em áreas arborizadas para melhorar a nossa imunidade. Diminuir o estresse de poluição eletromagnética, diminuir o consumo de alimentos inadequados, como esses alimentos industrializados, que são péssimos para a nossa saúde, altamente inflamatórios, como o glúten, a lectina, que é uma proteínazinha que vem também no glúten, que vem também no trigo.
como o glúten, a lectina, o leite e o açúcar principalmente, que são altamente inflamatórios. Eu falei bem diminuir, mas nesse momento inflamatório, nesse momento da doença autoimunitária, talvez nós estejamos que retirar alguns deles. O trigo é um deles. Se você retirar todos os alimentos com farinha de trigo, você vai ter uma melhora significativa. Principalmente se o doutor pediu o DQ2 e o DQ8 e eles deram um pouco aumentados. Pode sugerir que você tenha uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que faz parte do espectro da doença celíaca, e você se beneficiaria muito com a retirada do glúten. Retirando a farinha de trigo, que contém o glúten e contém também a lectina, você já tira um dos fatores mais agressivos para o intestino. Além disso, você retira o leite de vaca. Com isso você está retirando a caseína, que é uma proteína de difícil digestão, principalmente a caseína A1, a A2 de búfala, por exemplo, é mais tranquilo de digerir, mas a A1 é de difícil digestão e ajuda no processo inflamatório. Até porque o receptor da gliadina também reage à caseína como reação cruzada e gera um processo autoimunitário, inflamatório, e que vai levar ao leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então reduz o leite, o trigo, os derivados de trigo, cevada, como a cerveja, e diminui muito os carboidratos. Além dessa parte alimentar, tenta se alimentar com alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, sem pesticidas. Esses alimentos podem ser comprados em qualquer local. Caso você não tenha condições, não ache esses alimentos perto de casa, você pega esses alimentos, leva para casa, bota em uma bacia e coloca 1 litro de água para 10 gotas de solução de solução de Lugol, e tampa por 1 hora. 1 litro de água, 10 gotas de Lugol por litro e tampa por 1 hora. Depois desse tempo, você tira as frutas e verduras, lava e você vai ter diminuído bastante menos os agrotóxicos, mas principalmente os metais pesados que pudessem estar ali. Então você dá uma melhorada nisso. Mas o mais importante mesmo é você procurar alimentos orgânicos e diminuir os alimentos industrializados. Todos eles estão cheios de conservantes, edulcorantes, estabilizantes, todos esses antes, inclusive realçadores de sabor, como o monossódio glutamato, são altamente deletérios para o nosso intestino e influenciam nos nossos hormônios. Além disso, e por último, retira os medicamentos que não fazem parte do seu dia a dia. Aliás, nenhum medicamento deveria fazer parte do nosso dia a dia. Mas aqueles que você usa que não pode tirar, como os medicamentos para pressão arterial, os medicamentos para coração, para o diabetes, esses você vai deixar, mas vai tirar aqueles que você pode. Por exemplo, parar de usar antibióticos sem necessidade. Antibiótico faz mal, acaba na nossa microbiota intestinal, o que permite que nosso intestino não funcione bem e você tenha o leaky gut. Os anti-inflamatórios e os inibidores da bomba de prótons. Você tem que tirar esses medicamentos da sua vida. Eles fazem muito mal. Eventualmente, pontualmente, você pode usar. Eu estou com uma dor de cabeça, toma um medicamento, passa a dor de cabeça, mas sabe que aquilo você não está resolvendo o problema. A dor de cabeça é um sintoma, não é a causa. A causa da dor de cabeça você não descobriu e não tratou. Então, vamos parar de usar medicamento desnecessariamente. Tirando esses fatores todos que eu estou falando, você consegue melhorar muito, tanto sua epigenética, desligando os seus genes, quanto diminuindo o leaky gut, que é o segundo fator. O leaky gut, processo inflamatório causado por um desequilíbrio intestinal, geralmente associado a uma desbiose, está associado a esses medicamentos, associado aos antibióticos e anti-inflamatórios e inibidores de bomba de próton, associado a alimentos inadequados cheios de agrotóxicos. Além disso, você também deve evitar outros elementos, como alimentar-se em recipientes plásticos, que podem eliminar o bisfenol A e os fitalatos, que são agentes que entram no nosso corpo e fazem uma ruptura do nosso eixo hormonal, são disruptores hormonais, e tirar esses alimentos que são agressivos, pelo menos inicialmente, que são os derivados da farinha de trigo, ou seja, o glúten e a lectina, os derivados do leite e os açúcares. Por final, para resolver os nossos gatilhos,
quais são os gatilhos? Processos infecciosos que porventura tenhamos. Se nós tivermos com infecção, vamos ter que tratar com infecção viral, com mononucleose infecciosa, Helicobacter pylori, Covid, que pode ser um gatilho. Nós temos o estresse crônico e o estresse agudo, uma saída de um emprego, um assalto. Todos esses gatilhos podem deflagrar o início de uma doença autoimune. Na hora que você controla esses gatilhos, você tem um controle da doença autoimune e você tem uma diminuição do processo inflamatório. Além disso, você tem que equilibrar esse intestino, causando um fechamento das células intestinais, uma recuperação da função intestinal. Para fechar, nós vamos conversar isso no próximo vídeo. Um abraço.